Eu tenho uma regra para o que eu vou propor para vocês aqui agora, uma regra pessoal. Carioca às vezes caminha comigo aí pelos lugares, ele sabe disso. Sobre aquela taxinha de 10%, às vezes 15%, às vezes 20%, os caras cobram aí taxa de garçom, taxa de serviço, chamam do que quiser chamar, você pode chamar do que quiser chamar. Eu vou trazer informação, ó. Os consumidores agora do Paraná deverão ser melhor informados sobre essa cobrança de taxa de serviço ou gorjeta. É o que define uma proposta que foi aprovada pelos deputados lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Tudo no plenário ontem, tá? O projeto de lei é de autoria do deputado Paulo Gomes, dispõe de divulgação e informação sobre cobrança de taxa de serviço ou gorjeta. O texto define a necessidade do consumidor ser informado sobre o caráter opcional e facultativo das cobranças em restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos do gênero aqui no estado do Paraná. Às vezes se embute 10%, 15%, até 20%, o que é contrário à lei. Se o consumidor quiser pagar, ele paga. Se não quiser, ele não paga. Essa taxa não é obrigatória de maneira nenhuma. A regra que eu utilizo é o seguinte. Então, quando eles falam, tem taxa de garçom. Se eu fui bem atendido, o Carioca sabe disso, eu falo, vamos pagar a taxa. Se eu não fui bem atendido, eu não pago a taxa. Outra regra que eu utilizo, eu pergunto pro garçom, vocês recebem taxa aqui de serviço? Se ele falar pra mim, não recebo, eu também não pago. Se ele falar, não, o patrão paga a gente, então aí eu faço o pagamento também. Daniel, você se incomoda com isso? Qual que é a tua ideia sobre essa taxa? O Paulo Gomes, ele que é especialista nesse tipo de direito, né, o Paulo Caetano. É bacana o projeto. Acredito que em muitos lugares, igual você comentou, o dinheiro não vai para o garçom. Tem lugar, principalmente aqui em Maringá, 10%, outros 12%. Então, assim, não tem um controle. E o consumidor fica na dúvida se tem, se não tem. Tem até campanhas, aqui não se cobra essa taxa, em outros cobra. Tem lugar que a conta vem, você paga e o dinheiro dos 10% você tem que dar em dinheiro para o garçom para realmente o dinheiro entrar para ele. Então é um projeto bacana. Realmente, se for implantado e der certo, é um bem comum para todos os consumidores que terão ali bem claro e nítido que ali se cobra os 10%, que ali vai para os garçons, para os prestadores de serviço, e aí vai do consumidor entrar ou não para dentro desse estabelecimento. Ou pagar se quiser também, pode entrar e se recusar a pagar. Quem, Rafael? Olha, eu acho que é um conjunto que você tem que avaliar, né? O bom atendimento, o que você realmente foi lá e consumiu, se estava bom, se estava esperado aquilo que realmente foi vendido. Então, acho que tudo isso é um conjunto e a lei ela é muito interessante para dar mais transparência, obviamente. Lembrando que a gorjeta ela não é obrigatória, né? Você realmente vai dar se você quiser. Então, tudo isso tem uma somatória de situações que você precisa avaliar. E como você bem colocou, né, paga se você foi bem atendido, se foi aquilo que você consumiu foi o esperado. Então, eu acho que é interessante isso e tem que deixar muito transparente. Inclusive, quando você conversa com o próprio garçom, o próprio proprietário, dizendo, não vou pagar porque realmente eu não... Tem que dar esse feedback. Eu acho que isso ajuda também o estabelecimento. Neto? Paulo, particularmente eu não gosto de pagar a gorjeta, a não ser quando o atendimento é muito bom mesmo. Porque isso já virou uma coisa meio que condicionante, né? Você vai, tem um atendimento, aí você paga a gorjeta. E a maioria, o valor da gastronomia em Maringá é relativamente comparado a de grandes capitais, o valor. Os grandes restaurantes que a gente tem aí, que são bem frequentados, bem lotados assim nos finais de semana, o valor condiz muito com capitais, com São Paulo, por exemplo, tem muitos valores semelhantes. E eu acho que já é um custo alto, entendeu? E esse custo, o custo da operação, ele já está embutido no produto que a gente está consumindo. Então, eu evito, muitas vezes eu falo que eu quero tirar a taxa de serviço, porque eu não recebi o atendimento que eu gostaria. Só que às vezes a gente se sente até incomodado um pouco, assim, até envergonhado em falar que não vai pagar a taxa de serviço pela forma que a gente é tratado também quando diz que não vai pagar. Então, eu tenho minhas sérias dúvidas, né? Se a gente está dando 10%, será que esse valor realmente vai pro garçom? Porque se a cada 10 reais que seja, que você gasta 100 reais no lugar, 10% seja 10 reais, ele tá ganhando. Será que realmente é dividido pelos 10 funcionários do estabelecimento? Eu conheço vários lugares que cobram e o funcionário não recebe. Então, tudo isso chama atenção e o funcionário, no trabalho dele, ele vai ter que estar jogando para a empresa, porque é onde dá o ganha-pão para ele pagar as contas todos os dias. Paulo, sinceramente, eu penso que esse projeto precisa... Eu não li o projeto, né? Mas precisa tomar um certo cuidado para não acabar virando uma redundância à legislação que já é federal, tanto no sentido consumerista quanto no trabalhista, né? A gente já tem resoluções, a gente já tem dispositivos
que trata aí sobre não obrigatoriedade, por exemplo, do tratamento do pagamento da gorjeta. E quando você não é obrigado a pagar uma gorjeta, então quer dizer que ou você pode simplesmente não pagar, ou você pode pagar menos do que está estabelecido ali, afinal de contas não é uma obrigação, certo? Então penso que é preciso tomar um certo cuidado para não se tornar aí um chover no molhado essa A questão das diferença taxas. aqui, Pamela, só é que a obrigatoriedade agora no Paraná é dos estabelecimentos que cobram fixarem uma placa dizendo o valor que cobram, a porcentagem que cobram Na entrada. na tipo, entrada e dizer o seguinte, que não é obrigatória a taxa. Então eles porque têm que deixar geralmente vem claro, isso na conta, tem né? que deixar claro pro cliente que aquilo quanto é e que não é obrigatório. Vem na conta. vem na no... conta, Vem tipo, na a 10% conta. do Cupomzinho lá, né? garçom, Vem no cupom, tal. vem. Já com os 10%. Assim, eu sou a favor no sentido que você falou. Acontece isso comigo, quando eu sou bem atendida, eu pago feliz, às vezes pago até mais. E quando não sou bem atendida, aí eu falo assim, olha, eu não vou pagar hoje esses 10%, por exemplo, que geralmente é o praticado, né, os 10%. Porque realmente é uma forma de feedback. Agora, não sei, gente, eu penso assim, vir no papelzinho ali da conta que você abre, olha a conta, ou vir a hora que você entra no estabelecimento, não sei se é a energia que deveria ser gasta numa Assembleia Legislativa para isso. Mas, né, cada um com a sua opinião. Ângelo? São palavras bonitas de ser ouvidas, né? Não cobramos 10%. É um negócio legal. Dá até saudade da Sunab. Em espanhol, todo mundo sabe. Os meninos não sabem o que é Sunab. Não sabe o que é O Sunab? Neto e o- Superintendência, Por que que Superintendência você Nacional coloca- da Abastecimento. Você quer... Abastecimento. Você quer falar o que é Sunab? Não. Ah, Eu Rigon. então você não sabe. Ué, então por Vai, que você fica Rigon. acusando os outros aí? Oh, meu É Deus. só pela Meu Deus, vai inexperiência. se Para. dói, hein? Vai, Sem Ângelo. Gorjeta em espanhol é propina. Gorjeta em brasileiro, em português, lembra corrupção, lembra propina. Lembra uma fase que o México viveu, o México ficou muito tempo na mão de um partido só, em que nada funcionava no Estado se você não entregasse a propina, não desse a gorjetinha, inclusive para descer o caixão no cemitério, no túmulo. O cara largava para o caixão bater forte no fundo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Obviamente, depende muito do bom senso do dono do estabelecimento. Sou a favor do projeto, acho que é interessante, mesmo porque é muito melhor você tomar uma cerveja num lugar que não cobra do que num lugar que cobra. Você sabendo, que muitas vezes falam assim, não cobramos, beleza, mas eles muitas vezes escondem, e você só fica sabendo quando vem a bendita conta.